Senhor, nós te dizemos como Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus.
em tua graça, recaio de novo em tua. Eu recaio em tua graça, Senhor Jesus. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, Jesus, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, aleluia. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Em tuas mãos estou, totalmente em tuas mãos. Nós estamos em tuas mãos, Jesus. Em tuas Governa as nossas mãos vidas. estou. Governa-nos, Senhor. Governa-nos, Senhor. Estou em tuas mãos. Oh, Pai, os nossos corações te pertencem. Estou em tuas mãos. Oh, toma todo o controle, todo o domínio, todo o governo das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. Sim, em nome de Jesus. Sim, Senhor, tudo está nas tuas mãos, Jesus. Nós reconhecemos, ó Pai, o teu domínio, reconhecemos o teu governo. Por isso, ó Deus, te entronizamos nessa hora. Te damos todo o controle da situação, todo o controle, Senhor, da nossa vida. Oh, Pai, sua palavra diz: não se turbe o vosso coração. Por isso nós confiamos no Senhor. Oh, Deus, a tua palavra diz: crede em Deus, crede somente nele. E nós queremos declarar essa noite que confiamos totalmente no Senhor e na força do seu poder. Oh, Senhor, entregamos todas as nossas vidas, todas as casas reunidas nessa hora, todas as famílias. Deus, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Aleluia. Obrigada, Jesus. Oh, Jesus. E quando nós entramos na tua presença, nós começamos a compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer e a nossa posição em ti, Jesus. E nós estamos completamente em tuas mãos, Senhor. Oh, obrigada, Jesus.
totalmente em tuas mãos e o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor é o nosso Pai, é o nosso Abba. E como Pai, o Senhor cuida de nós. E o Senhor é tão real, Jesus. O Senhor é tão real, Pai. Extremamente real, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Mas independente, Senhor, de qualquer coisa, nós estamos nas tuas mãos, ó Pai. E não existe melhor lugar para estar, Jesus, do que nas tuas mãos, Jesus. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Obrigada, Jesus. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço totalmente a ti, Jesus. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto, Senhor. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Oh, Espírito Santo. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos sobre nós, ó Pai, sobrepõe todas as coisas. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, nós pertencemos totalmente a ti. Sim! Oh, Abba, Pai! Abba, eu pertenço a ti, meu Pai. Seja tocado pelo Abba nessa hora! Abba, Sejam tocados pelo Abba! eu pertenço a ti. Sejam cheios do amor do nosso Abba, Pai! Abba, Pai! Abba, Pai!
pandemia, mas isso não define quem você é. Porque o que define quem você é aquilo que Ele diz ao seu respeito. E a sua realidade hoje é ser chamado, é ser conhecido nos céus e na terra como filho de Deus. Todo o poder e toda a autoridade estão sobre a sua vida, estão sobre a sua casa, a sua família. Receba o toque do Abba Pai, receba um batismo de identidade nessa hora. Nós não somos escravos, nós não somos mais forasteiros, nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Recebam isso em nome de Jesus. Abba, eu pertenço a ti. Cante em uma só voz. Abba, eu pertenço a ti. Oh, Jesus, nós te agradecemos. Abba, eu pertenço a Sentindo a presença palpável de Jesus aqui. Eu acredito que aí na sua casa não é diferente. Ele está se movendo, Ele está com você. A Bíblia diz que o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus, Ele já se manifestou, porque Ele habita em você. Então aonde você está, comigo aí no também livro de está o Hebreus, reino. no capítulo 12. Eu estava na minha casa hoje e o Espírito Santo soprou esse texto, e é um texto que sempre que eu medito, sempre que eu leio, Deus ele fala assim de uma maneira tão clara comigo. E hoje não foi diferente. Ele falou comigo e eu quero compartilhar essa palavra com você. Então acompanhe a leitura no capítulo 12, no versículo 14 em diante. O texto diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som das palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam os que lhes era abandonado. O que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusam a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte.
Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus para nós. Isso é aquilo que Deus ele tem para falar conosco. Eu quero começar dizendo que o nosso Deus ele tem poder de mudar todas as coisas. O nosso Deus tem poder para interferir em todas as coisas. E se necessário for, o nosso Deus ele tem capacidade, poder para parar tudo. Pois é, meus queridos, quando nós lemos a história do povo de Deus, quando nós lemos a palavra, nós começamos a perceber um Deus que sempre que foi necessário, ele interviu em todas as coisas. Ele interviu na história de Israel, ele interviu na história da humanidade, ele interviu na sua vida, ele interviu na minha vida. E é por isso que nós estamos aqui. Se não for o Senhor, aonde nós estaremos agora? O que nós estaríamos vivendo? Você consegue se lembrar agora do dia que o Evangelho tocou a sua vida? Do dia que você ouviu a mensagem de salvação, a mensagem da cruz, e você tomou consciência de que um Salvador, ele morreu por você para que você tivesse uma vida e vida em abundância, e como aquilo mudou a sua história? Deus tem o poder de parar tudo, de intervir em todas as coisas se for necessário. A Bíblia também diz, meus irmãos, que não caia um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele permita, sem que haja o consentimento de Deus. Então, com isso eu quero dizer que o que está acontecendo esses dias não é nada mais do que aquilo que Deus permitiu que acontecesse. Tudo está no controle dele, e eu preciso crer que ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre a sua vida. Então você não precisa se desesperar, você não precisa turbar o seu coração, você não precisa se preocupar, porque Deus está no controle de todas as coisas, ainda que o cenário seja caótico. Sabe, meus queridos, Israel, ele passou 400 anos trabalhando de maneira forçosa no Egito, passou mais de 7 décadas vivendo como um escravo sitiado na Babilônia, mas Deus nunca perdeu o controle, e assim também nos nossos dias, Deus não perdeu o controle. Ele continua reinando sobre todas as coisas. O poder está nas mãos dele. Será que você pode dizer isso aí na tua casa? O poder está nas mãos dele. Aleluia. Irmãos, o momento é de parar e ouvir a voz de Deus. Porque sempre que Deus ele interviu na história, foi necessário que o seu povo parasse para ouvi-lo. Deus disse para Israel: olha, vocês pecaram, vocês se afastaram, e agora sobrevirá sobre vocês um grande mal. E não muito tempo depois, Nabucodonosor invade Jerusalém, invade Israel e leva cativo o povo e destrói toda a terra. Deus ele está sempre falando conosco, e agora não é diferente, ele está falando. Mas o grande problema é que de repente eu e você estamos vivendo uma vida num ritmo tão frenético e nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Então Deus precisou parar a gente. Deus precisou colocar a gente dentro da nossa casa para que a gente parasse para ouvir a sua voz. Olha, eu não sei o que você tem feito nesses dias onde nós estamos isolados fisicamente, mas eu quero dizer para você, Deus está tentando falar com você, e os seus ouvidos precisam estar abertos para ouvir aquilo que Deus está falando, para ouvir a voz do Senhor, meu irmão. E quando Deus falar com você, a Bíblia diz: não endureça o seu coração. Amém? Então nós lemos um texto aqui, eu quero rapidamente explorar um pouco desse conteúdo. E a primeira coisa que eu quero dizer, querida, é que nós precisamos aprender nesses dias a viver em paz. O versículo 14 diz que nós devemos seguir a paz com todos, viver em paz com todos.
A Bíblia também diz em Mateus capítulo 5, versículo 9, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão reconhecidos como os filhos de Deus. Então hoje, a maior expressão que você pode ter de ser um filho de Deus é uma expressão de paz. Então a sua mensagem, o que sai de você para os teus familiares, o que sai de você para o teu WhatsApp, o que sai de você para as tuas redes sociais, não pode ser uma mensagem de caos, não pode ser uma mensagem de pânico, não pode ser uma mensagem de crítica, gritos de caos. Não, você precisa ter uma mensagem de paz na sua boca. Seja um pacificador. E depois de seguir a paz com todos, o texto vai dizer, siga também em santificação. Nós precisamos nos santificar, meus irmãos. E o que você tem feito nesses dias que reflete uma atitude de santificação, uma atitude de busca à santidade? O texto bíblico vai dizer, sede santos como eu sou santo. É um tempo de nós nos voltarmos para a santidade dele, para que nós também nos tornemos santos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 6, que nós precisamos voltar a entrar no quarto e fechar a porta, e lá no secreto ele vai estar nos esperando, e o Pai que nos vê em secreto, ele nos recompensará. É um tempo onde Deus está chamando você de volta para o secreto. Nós estamos vivendo um tempo de um ritmo tão frenético, tantas coisas acontecendo no nosso dia a dia. A gente trabalha, estuda, a gente paga as contas, a gente vai no mercado, a gente vai aos cultos, e o nosso ritmo está cada vez mais acelerado. E hoje Deus nos para que a gente volte ao fundamento, que é cultivar uma vida no secreto. Eu quero te incentivar, meu irmão, a proteger o teu lugar secreto, a proteger o lugar de intimidade com Deus, pois Deus parou a gente porque a gente deixou o lugar secreto para as coisas externas. Só que existe uma lei espiritual que nos ensina que nós somos o reflexo do secreto. Ou seja, o que você vai expressar no público é o que você já está vivendo no secreto. E muitos hoje deixaram de viver no secreto e querem expressar algo em público que não tem. É tempo de você voltar para o quarto. Volte para o quarto. Então eu quero deixar aqui algumas atitudes bem práticas para esses dias de isolamento. Primeiro, secreto. Volte para o quarto, tenha tempos de oração, tenha tempos de clamor e tenha tempos de intercessão. Deixa o Jesus encher o teu coração de compaixão para que você ore, para que Deus ele intervenha. Nessa pandemia, meu irmão, tem tanta gente sofrendo, morrendo, tem tanta gente isolada dos seus familiares, precisando de respirador, tem países em um verdadeiro caos, e nós podemos clamar, nós podemos interceder, e isso é a atitude de quem está vivendo no secreto, pois quem está vivendo no secreto descobre as aflições do coração de Deus, descobre aquilo que está no coração do Pai e começa a revelar para fora. E além de uma vida no secreto, comece a colocar hinos de adoração na sua casa. Deixe a adoração ecoar. Levante um altar na sua casa, um altar de adoração. Um altar onde Jesus seja entronizado e seja o centro. Talvez você está levantando um altar de crise e de caos dentro da sua casa. O que mais se ouve são as notícias de caos espalhadas pelo mundo. Eu quero te dizer que isso não vai encorajar a tua fé, isso não vai fortalecer a tua fé. Mas à medida que você levantar um altar de adoração na sua casa, meu irmão, teu coração vai se encher de fé. E ele vai revelar os segredos do coração dele para você. E você vai poder expor isso ao mundo. E depois disso, abra a palavra. Seja um agente de boas novas, e as boas novas estão na palavra. Primeiro faça isso na sua casa. Sente com a sua esposa, com os seus filhos, meu irmão. E abra a Bíblia e ministre, e orem juntos e cultivem a adoração dentro do lar, o culto a Deus dentro do lar. Nós precisamos voltar a essas práticas, porque Deus está querendo nos alertar. Nós perdemos essas práticas ao longo do tempo, e não há cristianismo sem fundamento. Volte às práticas. E o texto segue nos ensinando, meu irmão. No versículo 15, ele vai nos dar uma expressão clara do que ele espera que nós façamos no que diz respeito à comunhão. O versículo 15, ele nos disse assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça. Você precisa revelar a graça de Deus às pessoas.
Usa o teu WhatsApp, usa o teu Instagram para revelar a graça de Deus àqueles que precisam. Grava um stories, querido, falando de como a graça de Deus tem se manifestado dentro da sua casa, como você tem vivido bem com a tua família nesses dias. Dê testemunho vivo e palpável e público de Jesus Cristo. Não prive ninguém da graça de Deus, porque tem muito lar hoje que está preocupadíssimo. As pessoas estão tão preocupadas com as dívidas que elas vão contrair, com os acúmulos financeiros que eles vão adquirir. Mas você precisa ser um emissário da graça de Deus, pois aonde o caos está destruindo, a graça de Deus está resgatando. E você tem isso em você. Então o texto ele disse a nós, ninguém fica afastado da graça. E a gente não pode permitir nesse tempo que nenhuma raiz de amargura possa ser criada nos corações através das más notícias. As pessoas estão ficando tão impacientes, tão nervosas com o momento de caos. Mas você pode ser um agente de arrancar essas raízes de amargura dos corações, para que o amor de Deus possa entrar. Amém? Faça assim comigo, bota a mão no seu peito e arranque as raízes de amargura. Tira isso da tua vida, meu irmão. Porque em você tem que habitar o amor, em você tem que habitar a paz. A amargura não. Muito bem. E o texto segue dizendo para nós que nós precisamos, dentro dessa atitude de comunhão, de revelar a graça, nós precisamos ser aqueles que vão nos matar os focos de preocupação, os focos de corações atônitos, sabe aquela coisa que todo mundo começa a ficar espantado, todo mundo começa a ficar desesperado. Você tem que ser um agente de paz nesse momento. Você não pode permitir que as pessoas ao seu redor vivam dessa forma. Você tem dentro de você o que nós todos precisamos para que a gente passe esse tempo com confiança, com toda força, com toda fé. Então encoraje as pessoas a ter uma atitude de fé, a ter uma atitude de confiança, a ter uma atitude positiva. Amém? Deixa eu seguir com vocês. O texto segue dizendo para nós, no versículo 16 e 17, que é tempo de se arrepender, meu irmão. Ele vai falar de um homem chamado Esaú, que negociou a sua aliança por causa de um prato de lentilha. Negociou a bênção da primogenitura porque ele estava com fome. Então não é tempo de negociar a bênção de Deus, o favor de Deus por causa das nossas necessidades, por causa dos nossos sonhos, por causa das nossas aspirações pessoais. Reflete nos últimos tempos da sua vida. Quantas vezes você trocou a presença de Deus, trocou a comunhão dos irmãos, que hoje a gente não pode estar junto fisicamente, não é verdade? Você deixou de lado a comunhão para fazer coisas que de repente agradariam o teu coração, agradariam o teu ego, satisfariam somente a sua vontade. Esaú fez a mesma coisa e Deus condenou essa atitude. E talvez Deus esteja dizendo para você que Ele tem condenado esse tipo de atitude, esse tipo de escolha. Para esses, Deus vai dizer que são egoístas. Pessoas que o seu próprio Deus é o seu próprio umbigo. É o tipo de pessoa, meus amigos, que construiu um cristianismo com a sua própria assinatura, a sua própria maneira de cultuar a Deus. E eu preciso dizer, Deus não aceita esse tipo de ação, porque Ele estabeleceu na sua palavra a maneira como nós devemos viver. Esaú rejeitou a bênção da primogenitura e Deus repudiou essa ação. Não troque a obediência a Deus, a sua palavra, a comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, a submissão ao seu pastor, a sua liderança, pelos seus prazeres e satisfações pessoais. Obedeça, obedeça, obedeça. Obedeça ao Senhor, obedeça aos seus pais, obedeça à sua liderança, obedeça aos seus governantes, pois essa é a palavra de Deus para nós. Quando nós começamos a nos voltar contra isso, Deus ele intervém na situação porque a palavra dele está sendo corrompida. Talvez nesses dias Deus está falando para você, ei Laodiceia, é tempo de voltar a queimar na minha presença. Talvez Deus esteja dizendo para você, meu querido, ei Éfeso, é tempo de voltar ao primeiro amor, aqueles dias em que vocês faziam tudo para estar comigo na minha presença. E muitas vezes, como Esaú, nós estamos negociando esse anseio do coração de Deus por causa dos nossos próprios interesses. É por isso que essa palavra é uma palavra de arrependimento.
É uma palavra de quebrantamento, de choro e lamento. Deus, Ele está querendo ajustar as coisas, preparando-nos para os dias do fim, aonde Jesus vai voltar, meus irmãos. E é difícil pregar esse tipo de coisa. Eu queria só pregar uma palavra que te animasse, mas eu preciso falar para você o que você precisa fazer essa semana. Você não vai entrar essa semana perdido, buscando coisas que são terrenas e naturais. Você precisa entrar essa semana focado em buscar as coisas que são eternas, espirituais para a tua vida. Pois esse é o fundamento para esses dias. E é a partir das coisas espirituais que as coisas terrenas vão se estabelecer. E o texto segue dizendo, meu irmão, no versículo de 18 a 21, Deus, aqui nesse texto, o escritor de Hebreus, ele faz uma menção do momento em que Deus encontra Israel no Sinai. Deus só queria uma coisa, que Israel se encontrasse diretamente com ele, porque ele queria fazer de Israel um reino de sacerdotes. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que eles viram Deus se manifestando no cume do Sinai, eles voltaram, eles retrocederam, eles deram passos para trás, e eles colocaram um mediador, que pudesse se comunicar com Deus, que pudesse fazer a ligação. Ah, meu irmão, nunca foi vontade de Deus colocar um mediador. Nunca foi vontade de Deus estabelecer alguém para quem Ele falasse e essa pessoa falasse com a gente. Me parece que hoje nós estamos fazendo a mesma coisa. A gente está esperando que o pastor, que o líder, que alguém venha e fale para nós, nos dê uma direção, sendo que Deus, Ele quer tratar direto conosco. A Bíblia diz que Jesus, Ele morre na cruz, o véu do templo se rasga, e agora a gente pode entrar com confiança na presença. Você não precisa de intermediários, você pode acessar a presença de Deus. Ele quer falar direto com você, Ele quer dar direções específicas a você. Então, é um tempo de sair do Sinai e ir para Sião. O escritor de Hebreus, ele vai fazer essa menção, saia do Sinai, porque agora nós estamos indo para Sião. E Sião é um lugar de coisas eternas. Sião é um lugar, queridos, onde Deus estabeleceu a sua santa habitação para todo sempre. Sião é um lugar onde acontece o ajuntamento dos filhos de Deus, os justos que foram aperfeiçoados. Sião é um lugar onde nós nos encontramos com Deus. Saia do Sinai, o lugar onde aconteceu a rejeição, e entre em Sião, um lugar das coisas eternas, um lugar onde Deus está se movendo e se manifestando. Fala assim comigo, eu preciso sair de Sião. Fala assim comigo, eu preciso sair do Sinai. E eu preciso ir até Sião. De novo, eu preciso sair do Sinai. E eu preciso ir até Sião, o lugar do encontro pessoal com Deus. Aleluia, eu estou terminando. A partir do versículo 25, eu vou ler ele para vocês. O texto diz assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Deus aqui está nos advertindo, meus queridos. E aqueles que não ouvirem a voz de Deus, esses não suportarão esses dias. Olha o que o texto segue dizendo: pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós. Se você não ouvir a voz de Deus e praticar aquilo que Ele está falando com você, como nós vamos escapar desse momento? Como nós vamos seguir em frente? Eu quero dizer uma coisa para você. A Segunda Guerra Mundial aconteceu e isso mudou radicalmente a humanidade. O 11 de setembro aconteceu e isso também mudou radicalmente a humanidade. E agora essa pandemia está acontecendo e isso vai mudar radicalmente a humanidade. E nós só vamos conseguir seguir em frente se nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos. Então ouça, abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E coloque seu coração num lugar de obediência. Ele está clamando para que os filhos atendam a sua voz, para que os filhos ouçam e obedeçam a sua voz. E para a gente poder terminar, ele vai falar de um tempo onde ele vem e ele se manifesta para que todas as coisas sejam abaladas. E dentro dessas coisas que são afetadas pela sua manifestação, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é temporário, tudo aquilo que foi gerado por você na sua vida e não por Deus em você,
Isso precisa ser removido. O texto fala que isso indica a remoção das coisas abaláveis. Quantas coisas você nesses últimos anos da sua vida de repente construiu? E não era plano de Deus, não era desejo de Deus, mas você colocou em ação porque de repente foi um desejo do teu coração. Quero te dizer uma coisa, meu amigo, nem tudo que parece bom é vontade de Deus, ou nem tudo que é também vontade de Deus, e não for feito da maneira certa, é para ser feito assim. Vou te dar um exemplo. Davi, ele precisava trazer a arca para Jerusalém, isso era bom, isso era ok, mas ele fez isso da maneira errada, e isso teve consequências terríveis. Um homem teve que pagar com a vida algo que era bom, que era a direção de Deus, mas foi feito da maneira errada. Então você precisa nesse momento refletir. Se de repente você construiu coisas na sua vida que não eram a vontade de Deus, ou se você construiu coisas que eram a vontade de Deus, mas eram da maneira errada. Porque tudo isso nesses dias vai ser removido. Precisa ser arrancado. Precisa ser tirado fora. Isso está ocupando espaço na nossa vida, que de repente deveria ser ocupado por coisas que são de Deus. Deus nos chama a uma postura nesses dias de clamor, de submissão total à sua vontade e de quebrantamento total, porque nós somos a sua igreja. Nós somos o seu povo escolhido para uma missão, e essa missão ela transcendeu gerações e hoje foi estendida ao mundo todo. E essa missão não pode parar. Essa missão precisa acontecer, a conversão de vidas precisa acontecer. E isso tem que partir de mim, isso tem que partir de você. Mas como nós estamos lidando com isso? Como nós estamos lidando com quem nós somos em Jesus? Eu queria que você baixasse a tua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu queria orar com você. Oh meu Deus, essa é a sua palavra para nós, Senhor. Essa é a sua palavra para nós, Pai. O Senhor não está calado, o Senhor está falando aos nossos corações. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está querendo, Senhor, nos posicionar em um lugar que ainda nós não entendemos, ó Pai. O mundo está sofrendo com essa pandemia, Senhor. Mas nós temos em nós aquilo que é necessário, Senhor, para que o mundo todo seja salvo, seja alcançado. Amém, Jesus. Nós temos em nós, ó Pai, a resposta, a solução. Aleluia. Oh Deus, nesse momento, Pai, eu quero orar para que todos nós, essa família da Pentecostal da Bíblia, Senhor, da cidade de Bauru, nós possamos nos posicionar nesse lugar, ó Pai, onde o Senhor fala conosco, Deus, o Senhor nos direciona, o Senhor nos orienta, Pai. Aleluia, Pai. Deus, eu também quero orar, Senhor, como um verdadeiro pacificador, filho teu, para que o Senhor, ó Pai, proteja cada casa, cada família, Senhor. Senhor, coloca em nós, ó Pai, sensibilidade nesse momento, discernimento, para que possamos com todo amor, com toda paciência, instruir, aconselhar aqueles que ainda não entenderam o que estamos vivendo nesses dias. Que as pessoas, ao ouvirem a nossa voz, elas possam sentir o toque do seu amor, ó Pai. Oh, meu Deus, oramos para que o Senhor, ó Pai, conceda graça aos cientistas que estão investigando, Senhor, vacinas, medicamentos, ó Pai. Traz uma resposta, Senhor, traz uma resposta concreta nesses dias, ó Pai. O mundo sofre, Senhor, e eu sei que o Senhor ama a humanidade, ó Pai. Oh, Senhor, nós estamos aqui como igreja para responder a esse momento, Pai. Nós não vamos ficar calados, nós não vamos ficar enclausurados, de braços cruzados. Oh, Senhor, mas nós vamos clamar, nós vamos orar, ó Pai, pois essa é a arma que nós temos. Oh, Jesus, que a Tua palavra nos convença, que nós entremos nesse lugar de arrependimento, que nós entremos nesse lugar de alinhamento,
Porque, ó Deus, não é mais tempo de vivermos a nossa vontade, mas é tempo de vivermos a sua boa, perfeita, agradável vontade. Que ela se cumpra sobre nós, que ela se cumpra no Brasil, nas nações da terra, Pai. Oh Deus da graça, e protege cada profissional da saúde, Senhor, cada profissional, Senhor, da segurança pública, que tem que trabalhar, que tem que atender, Senhor. Guarda eles, Pai. Guarda, Senhor, protege, Pai, os médicos, os auxiliares de enfermagem, enfermeiros, ó Pai. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos essa hora, Pai. Nós clamamos essa hora, Jesus. Te agradecemos por esse tempo, Senhor, tão precioso. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus abençoe. Quero fazer uma menção aqui da palavra de Deus. Em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, na primeira parte do versículo, a palavra de Deus diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Este é o tempo, meu amigo. Este é o tempo, minha amiga, de prosseguir, de não parar, de estar firme, inabalável, olhando sempre para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E não fazer como Esaú, aqui no capítulo 12 do livro de Hebreus, no versículo 16, que vendeu o direito à primogenitura. E depois, com lágrimas, ele não conseguiu obter de volta. Não conseguiu o arrependimento, através do arrependimento com lágrimas. Então, que nós venhamos a fazer a nossa parte. Este é o momento que o nosso Pai está vendo. Se estamos prosseguindo nele, fazendo o que nos compete. Então, meu irmão, eu quero relembrá-lo para que não esqueça, nessa semana, de depositar o seu dízimo, a sua oferta, sabe, de coração, com alegria, porque a nossa recompensa vai vir do Senhor. A conta bancária está sendo disponibilizada nos grupos de WhatsApp. E eu quero também aproveitar esse momento. Nós estamos naqueles 7 domingos proféticos. E eu quero orar agora. Estamos todos unidos. E eu quero que você abaixe a tua cabeça, põe a mão no teu coração. E esse momento é um momento oportuno para você apresentar a tua causa a Deus. Porque nós sabemos que mesmo dessa forma, o Senhor não vai desamparar-nos. Porque o mesmo Deus que está aqui, porque onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está. Ele está aí com você também. Você pode estar só aí na tua casa, mas Ele está aí com você. Então abaixa a tua cabeça, coloque a mão no teu coração e vamos orar comigo. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, Pai, nós nos unimos, Senhor, nesse segundo domingo profético, Pai, do 7, onde nós, ó Pai, colocamos diante do Senhor. Aí estão os teus filhos, e cada um deles, Pai, continua na mesma fé, colocando, Senhor, diante do Senhor a sua causa, colocando diante do Senhor, Pai, o momento que está passando, colocando o coração, Pai, que porventura pode estar, Senhor Deus, querendo entrar em desespero com essa situação, Senhor Deus, que está ao nosso derredor. Mas nós bem sabemos que a Tua palavra diz, Senhor, que o nosso adversário está ao derredor procurando, Senhor, uma brecha para poder nos tragar, para poder matar, nos roubar e destruir as nossas vidas. Mas, Senhor Deus, nós estamos firmes no Senhor e na força do Seu poder. E cremos, Pai, que o Senhor poderoso como é, Senhor Deus, está agindo, Senhor, poderosamente sobre a vida desta humanidade. Humanidade que nós colocamos diante do Senhor agora. Colocamos, Senhor Deus, a vida dos perdidos, das autoridades mundiais, Senhor. Das autoridades do nosso país, meu Pai. Pedindo que o Senhor dê sabedoria a estes homens, meu Deus. Para que, Senhor Deus, através da sabedoria adquirida, Senhor Deus,
que o Senhor, Pai, os dá, que eles venham, Senhor Deus, ser usados, Pai, pelo Senhor para que aniquile, Senhor Deus, esse vírus. E eu quero também, Senhor Deus, colocar, Senhor, diante do Senhor, Pai, estas pessoas, e cada uma delas agora estão fazendo as suas petições. Ó Pai querido, ó Deus amado, atende, Pai, a oração dos teus filhos. Atende o clamor dos teus filhos, Pai, que nesse momento, com o coração voltado para o Senhor, inteiramente voltados para o Senhor, eles clamam, meu Deus. Senhor, cura. Visita, Senhor, nosso irmão João, que está ali, Senhor Deus, passando por esse momento difícil, mas o Senhor está dando vitória ao teu filho. Hoje ele já está, Senhor, conseguindo se alimentar, uma alimentação leve, mas, Senhor, ele está vendo o sinal poderoso dos céus na vida dele. Pai, outros irmãos também que passam por um momento de enfermidade, momentos financeiros difíceis, crises, Senhor Deus, nos casamentos, Pai, crise dentro do lar. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, entre, Senhor Deus, nestas causas, Pai, e abata, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu também quero colocar, Pai, a tua igreja diante do Senhor, a tua igreja na terra. Eu não peço, Senhor Deus, Pai, como um partidarista, Senhor, somente, Pai, pela igreja pentecostal da Bíblia de Bauru, mas eu peço pela tua igreja na terra, Pai, que nesse momento seja suprida, que tenha suprimento financeiro, que tenha, Senhor Deus, sustento, Pai, para que, Senhor Deus, a tua obra continue, meu Deus. Ó, meu Pai querido, meu Deus amado, eu quero te agradecer, eu quero te engrandecer, Pai. Obrigado, meu Deus. O Senhor é grande e poderoso na nossa vida, Pai, e é nesse momento, Pai, que o meu coração se enche de alegria pela Tua presença, Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor nunca nos deixará, o Senhor nunca nos abandonará, meu Pai. Ah, Senhor, nós somos uma escolha Sua, e o Senhor nos acompanhará, Senhor Deus, no transcorrer da nossa vida, Senhor Deus, na terra. Obrigado, meu Pai. Nós te louvamos, Pai, que venha do céu, Senhor Deus, a cura, Senhor Deus, para a vida dos teus filhos. Que venha, Senhor, o antídoto dos céus, Pai, para destruir, Senhor, esse vírus maldito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai, e abençoo os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ô, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Estamos chegando ao fim deste grande e poderoso culto, dessa grande e poderosa palavra que veio de encontro às suas necessidades e veio aliviar o teu coração. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida e quero abençoar a semana de todos vocês. Continuem firmes, meus irmãos. Vocês verão sinais do Senhor. Sinais poderosos do Senhor no transcorrer dessa semana. Respostas do Senhor para você. Obrigado, Jesus. Agora estenda as suas mãos, como sempre nós fazemos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor E nada me faltará. Porque Ele é fiel. Sempre será fiel. Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.